A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Anunciando a Palavra de Deus com o evangelista Adilson Padilha, da cidade de Tijuca, Santa Catarina, pela graça e pela misericórdia do Senhor Deus. Nós retornamos então para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, visto que nosso canal é Anunciando a Palavra de Deus. Então nós vamos trazer uma continuação do nosso estudo bíblico, mais um tema muito propício, muito maravilhoso para os nossos dias, que vai aclarear ainda mais o meu e o teu entendimento, né? Quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus, nós então somos tocados pela iluminação do Espírito Santo e acabamos então de estar mais esclarecidos a respeito da palavra de Deus. Hoje, o tema que nós vamos meditar com os irmãos é o seguinte: a fé genuína resultará em obras. Para isso, nós vamos ler um texto bíblico da palavra de Deus, conforme está em Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, versículos 17 e o versículo 26. Leiamos, acompanhe comigo. Se você então quiser anotar estas passagens bíblicas e que nós vamos mencionar outros versículos bíblicos, anote, né? Marque, escreva. Quanto mais você anotar, escrever, ler, muito mais você irá então poder guardar, memorizar, né? Nós vamos ver que a fé deve andar junto com as obras. Caso contrário, a fé poderá ser uma fé morta, né? Ou se as obras sem a fé são obras mortas, assim como a fé sem obras é fé morta. Então a fé deve de andar, acompanhar com as boas obras ou com as obras. Vamos ler então Tiago capítulo 2 e versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 26 do mesmo capítulo 2 de Tiago: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus amados e queridos irmãos, as obras, as boas obras não salvam ninguém, mas todo salvo, ele praticará ou resultará em boas obras. Meus amados irmãos, por quê que a fé sem obras é fé morta? Porque alguém pode até dar o seu corpo para ser queimado, como Paulo disse. Alguém pode falar em vários idiomas, pode ajudar todas as pessoas do mundo, mas se não tiver fé genuína em Cristo Jesus, essas obras serão então mortas, porque as obras sem a fé são obras mortas. A verdadeira fé a fé genuína em Cristo Jesus, resultará automaticamente em boas obras. Você não vai ver um cristão verdadeiro, que é verdadeiramente cristão, você não vai ver ele parado, estagnado, inativo. Não, você vai ver esse cristão autêntico. Automaticamente o Espírito Santo vai conduzi-lo a dar bons frutos, a praticar as boas obras. Não vem dele próprio, vem impulsionado pelo Espírito Santo. Já, por outro lado, a fé sem obras é fé morta. Alguém dizer que tem fé genuína em Cristo, dizer que tem Cristo, mas não demonstra no seu dia a dia, não demonstra nas obras que esta fé é genuína, que esta fé
que essa pessoa diz que é genuína, que é a fé em Cristo, essa fé é morta, uma fé sem vida. Por quê? Analisando a palavra de Deus, nós encontramos alguns tipos de fé. Primeiro, uma fé natural, uma fé comum. Você vai ver alguém sem Cristo, você vai ver um macumbeiro, um feiticeiro, você vai ver alguém que não tem fé em Cristo, e você vai ver alguém ali no mundo jogado, ali no mundo das drogas, no mundo do álcool, né? Que infelizmente tem muita gente assim. Você for conversar com ele, se você for falar do amor de Jesus para ele, essa pessoa vai dizer: eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. É uma fé natural, que aqui Tiago vai dizer que até os demônios têm esse tipo de fé natural. É uma fé morta, uma fé sem vida, é uma fé inativa, é uma fé que não resulta em obra, que não resulta em salvação. Não é uma fé salvífica, é uma fé natural que todos têm, que todos, inclusive o ateu, ele tem esse tipo de fé. Por quê? Porque ele tem uma crença, ele tem uma crença num falso Deus, o Deus do eu, do ego, da soberba, né? Um determinado ateu, né? Ele, ao ser indagado a respeito de Deus, ele com muito orgulho, ele disse: eu sou ateu graças a Deus. Então, até o ateu, ele tem uma fé morta, uma fé inativa, natural. Então, irmão, todos têm essa fé natural, desde pequeno até o grande, né? Fé supersticiosa, fé em crenças religiosas, em feitiços, em superstições. Muita gente tem essa fé, né? Agora, existe outro tipo de fé, a fé como dom espiritual, capítulo 12, né, de 1 Coríntios. A Bíblia diz que para uns, né, o Espírito Santo, ele deu o dom de profecia, o dom de línguas, interpretação de línguas, dom de curas, dom de operação de maravilhas e assim por diante. E também o dom da fé, é um dom sobrenatural da fé, que é diferente do dom salvífico da fé. Existe também o dom chamado fruto do Espírito, capítulo 5 de Gálatas, e o versículo 22, que fala sobre os aspectos do fruto do Espírito, que são 9 aspectos de um fruto só, né, que é paz, longanimidade, benignidade, temperança. Aí vem fé, em algumas traduções está fidelidade. Então esta fé é uma fé fidelidade, uma fé que demonstra fiel, né, ao Deus Todo-Poderoso, como fruto do Espírito. Então a fé verdadeira, salvífica, ela está então acompanhada dessa fé como fruto do Espírito, porque todo salvo, ele pratica boas obras, incluindo obediência, demonstrando esse fruto, que é o fruto da fé, fidelidade, capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Agora, a fé salvífica é esta fé que nós estamos frisando para os irmãos, que é a fé com obras, que aqui Tiago falou. E por que não dizer no versículo de número 22, aqui da mesma carta de Tiago, que diz assim: bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aqui, a fé sendo aperfeiçoada pelas obras. Ou seja, Abraão demonstrou que a sua fé era ativa, era viva, era verdadeira em Deus, quando ele então foi e obedeceu a Deus, oferecendo seu único filho Isaque em sacrifício. E você conhece a história, que Deus não permitiu, e Deus nunca vai aceitar sacrifício humano. E Deus somente estava provando a fé, o amor e a obediência de Abraão em pedir o seu filho Isaque para ser oferecido em holocausto, em sacrifício. E ali
nós vamos ver que a Bíblia está mostrando que foi aperfeiçoada a fé de Abraão quando ele ofereceu, né? Foi oferecer, então, em obediência a Isaque, seu único filho, em sacrifício a Deus. Uma fé obediente. Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 5. Paulo demonstra, então, a fé desde o início, a fé obediente. Essa fé que nós estamos falando, fé com obras, a fé obediente. Desde, então, o início da epístola, Romanos 1,5, até o final desta mesma epístola, uma obediência da fé, conforme Romanos 16 e 26. Leiamos aqui então Romanos capítulo 1, versículo 5, e depois Romanos 16 e 26. 1 e 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, Paulo falando do seu ministério apostólico, para a obediência da fé. Olha só, Paulo dizendo que recebeu pela graça o apostolado para a obediência da fé, uma fé, obediência, fé e obra, fé e obediência, obediência demonstrada, aperfeiçoada pela fé, ou a fé sendo aperfeiçoada pela obediência. Agora, Romanos 16 e 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, olha, falando de Jesus que se manifestou no seu tempo, no tempo determinado por Deus, que se manifestou a todas as nações para a obediência da fé. Paulo falando da obediência e a fé andarem juntos, fé e obediência andando juntos, desde o começo da epístola até o seu finalzinho da epístola. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham compreendido que não pode haver crente verdadeiro sem as obras, sem demonstrar pelas obras, né? Um esforço sincero e obediente a Jesus Cristo. Automaticamente, meus irmãos, quem ama Cristo procura agradar-lhe, procura fazer a vontade de Cristo, procura praticar boas obras, procura fazer a sua obra, tem prazer e contentamento em andar com Jesus. Olha só que lindo, tem prazer e contentamento em seguir os passos de Jesus, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, mesmo que não sendo em perfeição, porque o único perfeito foi Jesus, mas numa perfeição moral, espiritual, nós podemos andar com Jesus, viver com Jesus, estar perto de Jesus, mesmo às vezes em algumas falhas, em algumas dificuldades, mas sempre demonstrando amor a Jesus, né? A fé também é acompanhada em santificação. Fé obediente gera santidade, santificação. A santificação é que nem uma escada que não tem o último degrau. Cada escada que você vai subindo, o Espírito Santo vai dizendo: santifique-se mais, né? Hoje, mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje, né? Percorrendo a carreira proposta que Paulo falou, andando nessa caminhada, sempre procurando agradar a Jesus, se separando do mal. Isso aí é uma fé obediente, meus irmãos. Uma religião que tem aí, que diz que tem fé em Jesus, no mesmo tempo, meus queridos irmãos, acredita em Maria, em Pedro, em João, idolatra, acende vela e assim por diante. Então essa aí não é fé genuína, é fé supersticiosa, uma fé natural, né? Porque quem tem fé em Jesus não adora ídolos, anda com Jesus, deita e acorda com Jesus, tem seu momento diário devocional de oração com Jesus, pratica as boas obras no nome de Jesus, não é no nome de Maria, de Pedro, de João, de Tiago, não, é no nome de Jesus que o verdadeiro cristão, ele pratica as boas obras. Amém, meus queridos irmãos?
Porque Deus, Ele preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas. Quem disse isso foi Paulo também, aqui em Efésios, capítulo de número 2, acompanhe comigo, Efésios, capítulo número 2, versículo 8 até o 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, ninguém é salvo pelas obras, é isso que nós estamos falando até agora. Agora versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Olha só, nós aceitamos Jesus e recebemos uma nova natureza, e esta nova natureza, ela é uma natureza do novo nascimento que Jesus falou a Nicodemos no capítulo 3 de João. Esse novo nascimento nos faz nova criatura em Cristo Jesus. Isso aqui é a salvação. Agora fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deixa eu resumir aqui numa ilustração. Por exemplo, a fé é como uma mão que segurou a graça e automaticamente que a fé segurou a graça, agarrou a graça em Cristo Jesus, resultou em obras. A fé se uniu à graça e a graça, ela então favoreceu-nos, nos dando condições agora de praticar as boas obras, uma obediência pela fé em Cristo Jesus. Amém? O resultado da fé verdadeira é as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Deus abençoe. Vamos orar então e vamos agradecer. Ore comigo, coloque a sua necessidade diante de Deus juntamente comigo. Alguma pergunta, algum comentário, nós estamos aí para poder responder para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando antes de orarmos, se inscreva em nosso canal. Porventura você está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva em nosso canal, você que não é inscrito, toque no sininho e você receberá as notificações todas as vezes que nós postarmos aqui um vídeo. Receberá então você em primeira mão. Que Deus te abençoe. Se você tem alguma sugestão de estudo bíblico também, e deixe no comentário, que nós vamos ter o prazer de comentar o estudo bíblico que você então queira aprender um pouquinho mais juntamente conosco, pela graça de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, muito obrigado por este momento na Tua presença, um momento tão maravilhoso. Falar de fé e obra, Senhor, nos dá uma alegria em nosso coração, por saber que antes nós não pensávamos assim. Nós queríamos angariar a salvação, queríamos ganhar a salvação através das boas obras, sem a fé genuína em Cristo. Hoje entendemos pela Tua graça, Jesus, que nós aceitamos o Senhor pela fé, mediante, Senhor Jesus, a tua graça, podemos praticar as boas obras agora, salvos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Coloco todos os irmãos, aqueles que vão ver este vídeo, Senhor, coloco eles nas tuas mãos, na tua presença, para que o Senhor venha abençoá-los, guardá-los, protegê-los, e que o teu nome seja glorificado acima de tudo. Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Amém e amém.